Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando a nossa programação na noite de hoje, dia 23 de maio de 2025. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos várias informações de X, como também a participação de parte do programa da nossa amiga Victoria Sepsio, da Rádio Romênia Internacional, com o programa Rincón de Exista, ok? Para todos, sejam muito bem-vindos à nossa Rádio DX. Mas vamos, sem mais delongas, dar início à nossa programação, no nosso programa Boletim DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio, ligada em você. Melhor programação, porque você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio, ligada em você. Este es el Rincón de Exista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos, y mi agradecimiento por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Los temas de hoy. Indonesia. La Voz de Indonesia emite en español de 18 a 19 en 3.325 y 4.755 kHz de manera muy irregular y para la zona. Eslovaquia, Estados Unidos. Radio Eslovaquia Internacional emite actualmente vía WRMI con el siguiente esquema: de 0:30 a la 1 en 5.010 kHz hacia Caribe y de 6:30 a las 7 en 15.770 kHz hacia Europa. Chequia, Estados Unidos. Radio Praga emite en español vía WRMI con este esquema: de 0 a 0:30 en 5.010 kHz hacia Caribe, de 2 a 2:30 en 9.955 kHz hacia Sudamérica, de 2:30 a las 3 en 5.010 kHz hacia Caribe. Informaciones vía Pedro Sedano, EA 40003. Mensajes, comentarios y datos técnicos de nuestros oyentes. Francisco Llerena Vega nos escuchó en Camaná, Arequipa, Perú, y aquí los datos de su último informe de recepción realizado el día 10 de mayo, cuando sintonizó nuestros programas en español a las 2 horas UTC en la frecuencia de 11.820 kHz con SINPO 4. A través de un receptor Sony XO de 201 y antena exterior L invertida. Muchas gracias, Francisco, por colaborar constantemente con nosotros. Un gran abrazo y hasta pronto.
Mario Peña Pascual vuelve a contactar con nosotros desde Zaragoza, España. Acabo de escuchar la lectura completa de mi reporte de recepción, escribe Mario. Muchísimas gracias por la cita, me ha hecho mucha ilusión. Me ha costado mucho tener una buena recepción porque había montado el hilo de aquellas maneras en la terraza y he tenido que hacer que mi mujer me ayudara a sujetarlo mientras daban el informe. Genial programa de hoy, especialmente la parte del casino de Constanza, donde estuve varias veces apoyando la misión de policía aérea de la OTAN allí. Finalmente, hoy, 11 de mayo, 54343 en 13.860 kHz. El ruido seguramente debido al entorno urbano. Algunos momentos 54444. Muchas gracias a ti, Mario, por escuchar nuestros programas en español y por colaborar de nuevo con nosotros. Recibe un cordial saludo en la distancia y un cálido saludo desde Bucarest para ti y tus seres queridos. Hasta la próxima. Roberto Marquino colabora con nosotros desde Liria, Valencia, España. Nos mandó un informe de recepción del día 11 de mayo cuando nos escuchó desde las 23:40 a las 0 en la frecuencia de 11.730 kHz con un receptor Texum PL330 y antena de serie en el receptor. Programa sintonizado Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional. El programa ofrecía reportes de informes de recepción de los oyentes, lo cual me animó a realizar este primero que les hago llegar. Soy nuevo en la afición por el diexismo, jamás he recibido una QSL. Calidad de recepción, intensidad de la señal aceptable, interferencia moderada, ruido ligero, perturbación de la propagación ligera, apreciación general 3. Comentarios. Importante señalar que les escuché dentro de mi apartamento a las afueras del núcleo urbano y con la antena por defecto del propio receptor. No hubo interrupción de la señal y las ligeras o moderadas interferencias no estropearon la escucha en momento alguno. Felicidades por el programa. Muchas gracias por todo y no dejen de transmitir, por favor. Muchas gracias a ti, Roberto, por escucharnos y ponerte en contacto con nosotros para compartir las condiciones en las que escuchas nuestras emisiones y tu opinión sobre su contenido. Tu mensaje nos llena de esperanza y nos anima a seguir adelante. Recibe un cálido saludo desde aquí y espero que vuelvas a escribirnos. Hasta la próxima. Juan Franco Crespo, desde Valls, Tarragona, España, comparte un nuevo material de su serie La radio en la literatura. Esta vez el título de su material es El pasillo de la muerte. Cita: en aquella época no era necesaria gran cosa para encontrarse con la punta de una pistola en la nuca. Olivier Roland. Autor Stephen King, Círculo de Lectores, Barcelona, 1997, 380 páginas, traducción de María Eugenia Ciochini. Estamos ante una de esas novelas que no solo te reconcilian con la lectura, sino que además, a pesar de la crudeza del tema, de vez en cuando te saca alguna sonrisa, porque dentro de la tragedia de la flaca que espera en ese terrible pasillo que conduce a la silla eléctrica, hay también momentos hilarantes o, si lo prefieren, kafkianos, donde nada es lo que parece. Fabuloso el tratamiento de Cascabel, el ratoncito mascota de Dell. La obra, densa, a veces te hace descansar por cuestiones morales o preguntas que necesariamente te tienes que hacer ante la cruda realidad de un final donde, en nombre de la ley, ejecutan a una persona y mucho más cuando, de acuerdo con el hilo conductor, el condenado es inocente, pero la masa lo condenó y lo encerraron.
Centrada en la época de la Gran Depresión norteamericana, nos viene a documentar una etapa de la historia en donde hubo demasiados problemas ante la gran caída de la vida que luego fue dando pábulo a infinidad de conflictos en todo el orbe. Aunque tendríamos que colegir que la problemática de la violencia parece que es nuestra constante y no aprendemos nada de ella porque prácticamente no nos hemos movido de casilla tras un siglo de vida. Lo peor es que no hemos modificado mucho el esquema de pensamiento y parece como si estuviéramos caminando hacia atrás. La crudeza del sistema carcelario en el Gigante del Norte no deja de ser una difícil papeleta y peor aún un drama. De una u otra manera, King nos va transportando por los vericuetos legales, la historia del condenado, los personajes que intervienen a lo largo de la espera y finalmente el tiempo de aparcamiento en una residencia geriátrica del autor donde nos narra las pocas edificantes instituciones que hemos asumido como normales en nuestra sociedad bajo el pomposo nombre de residencias. En el caso que nos ocupa es la imaginaria Georgie Pins, pero sin embargo es tan real que lo único que uno espera es no tener que acabar en una de ellas, sobre todo cuando por otras causas las has conocido. Es un mundo al que la gente debería acercarse para ver el maltrato que recibes en los últimos días de tu vida. Debemos colegir que aquellos que perdieron ya el control de su mente suelen ser los más afortunados al no poder discernir lo que ocurre a su alrededor, ¿o sí? Y por lo tanto sobrevuelan y me hacen recordar aquella genial película de Jack Nicholson, Alguien voló sobre el nido del cuco. Solo nos resta una pequeña reflexión sobre la vida y la muerte, sobre lo legal, lo ético, el dejarlo pasar en que nos han metido entre todos los que teóricamente estaban para hacernos la vida mucho más fácil, y al final la han complicado tanto que parece tenemos toda una generación a la que le encanta hacer lo fácil difícil y lo difícil en imposible, o el kafkiano comportamiento de un sistema que nos vuelve a las antípodas del pensamiento de Lara con su famoso «vuelva usted mañana». Y mañana nunca llega. ¿Alguien se acuerda de aquellas condenas de 5 años y un día que aparecían en el diario Ideal? Pues en esas estamos en pleno siglo XXI. Y sin embargo, dicen que esto es progreso. Suponemos que la inteligencia artificial ha venido a arreglarlo todo. Ilusos. Si les gusta la temática, sepan que encontrarán un argumento que merece la pena transitar, siquiera para imaginar las condiciones en que se vive en esos lugares donde nada es lo que parece y donde la violencia es el plato cotidiano de una realidad pasmosa, no solo para el condenado, sino para el propio trabajador, que desde la perspectiva del que está fuera, no es extraño que acaben más locos que los internos. Bom, amigos e amigas, ouvimos aí parte do programa da Rádio Romênia Internacional com a participação da nossa amiga Victoria Cipros. Hoje o nosso programa Boletim DX tem na sua edição o número 197, ok? Então vamos às notícias de X de hoje, começando com as informações que nos chegam desde a Europa com as transmissões imaginárias, certo? A Imaginary Stations estará no ar com a nova transmissão pela Shortwave Radio Gold, sábado das 11 UTC em 6.160 kHz e domingo às 9, às 13 e às 20 UTC, sendo que às 9 e às 13 UTC em 6.160 e
e às 20 horas em 3.975 e em 6.160 kHz. As principais áreas-alvo incluem Bélgica, Ilhas Britânicas, Luxemburgo e Holanda. Mas isso não quer dizer que você não possa ouvi-las, ou certo, ouvir as transmissões pelos web SDR, certo, amigos? Outra informação que nos chega é desde a Europa também, o WRTH, que é a Bíblia do Rádio, lança uma pesquisa. Compartilhe sua voz na pesquisa WRTH. Caso ainda não tenha feito isso, você ainda pode fazer nossa pesquisa digital WRTH 2025. É um questionário rápido de 10 minutos que nos ajuda a entender como você usa o WRTH e como podemos atendê-lo melhor em edições futuras. Responda à pesquisa e você poderá ganhar itens WRTH gratuitos de uma coleção, de uma seleção aleatória de participantes. O link da pesquisa é https://surveyep_maw9kc4r. Então, em alfabeto fonético seria o seguinte: Sierra Uniforme Romeo Victor Echo Yankee Papá Lima Alpha November Echo Tango Charlie Oscar Mike Mike Alpha Whisky Nono Kilo Charlie quarto Romeo, ok? Então, os amigos que desejarem aí participar serão muito bem-vindos. Então, agradecemos por compartilhar sua perspectiva conosco. Seus insights são inestimáveis para continuarmos aprimorando a experiência do WRTH, seja na sua versão impressa, digital ou ambas. Esta pesquisa levará apenas 10 minutos. Suas respostas nos ajudarão a entender melhor suas necessidades e orientar o desenvolvimento de futuras edições e os recursos do WRTH. Ok, amigos? Então vamos participar e fazer valer a nossa voz, certo? Uma informação que nos chega triste agora desde os Estados Unidos é que falece o Ted Randall, lendas do WRMI. Lemos nos últimos dias, na página do Facebook da Rádio Miami Internacional, sobre o falecimento de Ted Randall, um dos DJs do programa musical Legends e apresentador do DXQSO Radio Show, o Ted Randall. Segue aqui as nossas condolências à família e aos amigos do Ted Randall, que era a lenda por trás dos programas da WRMI Legends, transmitidos diariamente em 5.050 kHz, das 0 hora às 4 UTC, e também em 7.570 kHz, das 4 às 6 UTC. Ted faleceu no último dia 11 de maio. Sua esposa, a Holly, e vários DJs do Legends se comprometeram a dar continuidade ao culto, que conta com muitas músicas antigas e curtas, mensagens religiosas cristãs. Ouça um dia desses. E obrigado ao Ted por todo o seu trabalho duro ao longo dos anos para manter as lendas funcionando. Ele era um radioamador ativo e tinha um programa de X muito conhecido chamado QSO Radio Show, e seu legado continuará. Vai aqui também o nosso abraço caloroso, nosso mais sincero sentimento a toda a família do Ted Randall e a toda a família da Rádio Miami Internacional.
Outra notícia, amigos, que nos chegam agora desde a Europa é que o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação completou aí uma marca histórica. O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação deste ano tem um significado especial, pois marca os 160 anos de aniversário da União Internacional de Telecomunicações, UIT. A declaração da secretária-geral da UIT, Doreen Bogdan Martin, no Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação deste ano tem um significado especial aí pelo seu 160 aniversário. Desde 1865, a UIT tem ajudado a moldar todos os principais avanços nas comunicações, desde o telégrafo ao telefone, dos satélites ao celular, da internet à inteligência artificial e muito mais. Vimos um progresso tremendo em 16 décadas, com mais pessoas conectadas do que nunca, mas um terço da humanidade continua desconectada. O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação é o momento para refletir sobre o trabalho que ainda temos pela frente. Este ano e todos os anos, devemos garantir que todos, especialmente mulheres e meninas, aproveitem ao máximo as oportunidades que a tecnologia oferece. Sou grato aos 194 Estados-membros da UIT e às mais de 1000 organizações do setor privado, da academia e da comunidade técnica que trabalham todos os dias para garantir que as tecnologias que moldam nosso futuro digital compartilhado funcionem para todos e em todos os lugares. Então, parabéns aí ao UIT pelos seus 160 anos, buscando sempre atualização e trazendo aí avanços tecnológicos para todos nós, amantes das ondas do rádio e, por que não dizer também, das novas tecnologias funcionais. Certo? Mas, dando uma breve pausa, vamos mandando um abraço aqui para vários amigos que estão ligadinhos conosco. Ao Emanuel Duarte, lá por Massachusetts, nos Estados Unidos, mais precisamente em New Bedford. Ao nosso amigo Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco. Ao nosso amigo Antônio Carlos Schuller, por Recife, Pernambuco. Gernen Dantas, aqui por Cajazeiras, na Paraíba. Ao Herbley Ramos, desde Joinville, Santa Catarina, o Papá Uniforme 5º Hotel Romeo Alfa e Papá 5º segundo negativo, segundo Sierra Whisky Lima, desde Joinville, Santa Catarina. Um abraço também ao nosso amigo Ivanildo Dantas, aí por Itajaí, também Santa Catarina. Deixa-me ver quem mais por aqui também. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano, São Paulo. Também por aqui o nosso amigo Neuci Remedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nosso amigo Rogério Krieger, por Nova Prata, Rio Grande do Sul. Muito boa noite. A nuestro amigo Martín Herrera desde México, también a nuestro amigo Abigail. Deixa-me ver quem mais por aqui. Ao Frederic Atajori desde Dakar, Senegal, muito buenas noches. Dino Bloise desde Miami, muito buenas noches. Arnaldo Slain desde Buenos Aires, muito buenas noches. Antônio Buitrago desde Madrid, Espanha. A nuestro amigo Adrian Corol desde Argentina, el director de RAI
Radio Argentina al Exterior. Julieta Galván, también desde Buenos Aires. Ao nosso amigo Rafael, lá por São Paulo. Ao nosso amigo também aqui, Pepe, desde Madrid, Espanha. Deixa eu ver o que mais por aqui. Rafael Grajeda, desde México. Ao Paulo, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Ao Fábio, Rádio Amador, lá por Maceió. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Ao Pascoal Francisco Fidel, lá por São Paulo. Ao Marcílio, lá pelo Rio de Janeiro, muito boa noite. Ao Paulo Labasti, lá por Pindamonhangaba, São Paulo. O André Luiz também por São Paulo. Ao César Razek, lá por Salvador, Bahia, muito boa noite. Paulo Pereira, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Cadê por aqui? O nosso amigo Francisco Jackson, lá por Rio de Janeiro. Diogo Furlan, desde Diadema, São Paulo, muito boa noite. Danilo Nonato, lá por Ouro Preto, Minas Gerais, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Ao Eliseu Damasceno, também lá por Minas Gerais, muito boa noite. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ao Lindomar Rigon, lá pelo Rio Grande do Sul, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Alencar Aldo Fossá, lá por Glorinha, Rio Grande do Sul. Francisco Bracini, pelo Rio de Janeiro, muito boa noite. Carlos Erdeman, lá por cadê aqui? Ele tinha mandado a mensagem. Carlos Erdeman, também Rio Grande do Sul. Ao José Marques, lá pelo Rio Grande do Sul, informando aos amigos que estamos também sendo retransmitido através da rádio Onda Sul em 11.840 kHz. Ok, o Rafael aqui recorda mais uma vez que estamos sendo aí transmitido e retransmitido com reprise aos sábados e domingos das 20 às 21 horas UTC. Certo? Então vamos mais uma informações de ex. Nos chega desde a Europa a informação de que a União Europeia libera financiamento para a Rádio Europa Livre, ou a Rádio Free Europe, após cortes do governo Trump. A União Europeia anunciou na última terça-feira, próxima passada, que liberará 5,5 milhões de euros para apoiar o trabalho vital da Rádio Europa Livre, ou a Rádio Free Europe, depois que o governo Donald Trump retirou seu apoio à Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global em meados de março. O anúncio foi feito pela alta representante da União Europeia para a política externa, Kaja Kallas, em declarações à imprensa após a União e reunião dos ministros das Relações Exteriores dos 27 países da União Europeia em Bruxelas. Esta quantia ajudará a apoiar o trabalho vital da Rádio Europa Livre. Este é um financiamento de emergência de curto prazo projetado para uma rede de segurança para o jornalismo independente, disse ele. A ministra das Relações Exteriores europeia já anunciou que buscará maneiras de financiar a Rádio Europa Livre após o congelamento da Casa Branca, embora tenha notado que o fornecimento desses fundos não acontecerá automaticamente, já que muitas organizações têm feito o mesmo pedido à União Europeia. Em meados de março, o presidente dos Estados Unidos anunciou a retirada
do financiamento da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, o que afeta e que afetaria as equipes de emissoras internacionais como a Voz da América, a Rádio Free Europa, que emprega mais de 1.700 pessoas, contestou a decisão na Justiça e obteve uma ordem de restrição temporária na semana passada. Então, mais um capítulo aí da questão da suspensão das transmissões da Rádio Free Ásia, aliás, Free Europa, pelo governo Trump. Mas aí a União Europeia está buscando financiamento para que eles possam trabalhar de forma livre, como vinha anteriormente, com respeito, com informação precisa a todos aqueles que necessitam do meio de comunicação e informação precisa, certo? Bom, outras informações que nos chegam também desde a Europa é que as lições do apagão para o futuro no rádio. No site da Gorka Sumeta, ou Zumeta, como pode se escrever, encontramos um artigo muito interessante sobre a importância do rádio analógico em tempos de crise. O editor reflete sobre as lições aprendidas com os eventos do último dia 28 de abril. O rádio provou, como meio de comunicação, que é capaz de acalmar um país assustado, capaz de informar quando ninguém mais pode e capaz de lançar luz na escuridão. Mas devemos tirar a principal lição desta crise, que não é outra senão a do canal. O rádio hertziano, transmitido por ondas de rádio, é o mais seguro diante de uma catástrofe ou emergência, na qual a internet se mostra fraca e impotente. É bem interessante esse artigo, que poucas pessoas entendem e têm dado a devida atenção o quanto o rádio analógico tem o seu poder muito mais forte do que o rádio digital, onde precisa de conexão com a internet, e o rádio apenas com antena consegue transmitir aí o sinal a centenas, a dezenas, a centenas de milhares de quilômetros mundo afora. Então, o apagão do último dia 28 de abril derrubou todo o sistema de mídia do país, exceto o rádio. A falta de energia tornou a televisão inútil e a impressora digital ficou fora do ar. É verdade que poderíamos comprar um jornal de papel, mas não conseguiríamos ler muito sobre o apagão, o que nos lembra que um jornal fica obsoleto no momento em que sai da gráfica. O rádio não, continuou transmitindo. O apagão me pegou em um carro viajando de uma cidade para outra, disse Javier Casal, do programa Hora 14 da SER. Relatava minuto a minuto o que acontecia paralelamente ao apagão. A Espanha estava assustada. Madrid, Barcelona, Sevilha, São Sebastián, Santiago de Compostela, uma após a outra, foram caindo na escuridão, privadas de eletricidade. Mas nos carros o rádio continuou a reportar. Os geradores e o UPS, fonte de alimentação ininterrupta, foram ligados para que a estação de rádio pudesse continuar transmitindo. A mesma coisa aconteceu com os repetidores. Objetivo: manter as transmissões em um momento tão complicado quanto o apagão. E o rádio fez isso. O problema não estava na transmissão, mas na recepção. Milhares de lares na Espanha continuam ouvindo rádio em receptores antigos, muitos deles conectados à rede elétrica, mas também alimentados por bateria. Uma grande parte deles foi até o depósito para recuperar seus antigos rádios transistorizados
para que pudessem permanecer conectados à realidade. Outros decidiram ir aos bazares chineses para comprar um receptor, além de estocar pilhas, velas e lanternas. Então, nessas circunstâncias, finalmente encontramos sentido no famoso kit de sobrevivência, que a União Europeia nos recomendou e do qual muitos riram. Outros, mais inovadores, não fizeram e chegaram ao ponto de comprar fogões a gás para acampamento, para que pudessem cozinhar sem o incômodo dos modernos fogões de cerâmica, que são inúteis quando não há eletricidade. Outra solução foi tatear até a garagem, até o carro, e ligar o rádio para ouvir o que estava acontecendo. Pelas ruas, iluminadas pela luz do dia, graças a Deus, o apagão caiu durante o dia. Havia motoristas atenciosos que aumentavam o volume de seus rádios para compartilhar as informações fornecidas pelas diversas estações de rádio com os transeuntes. O colapso da rede elétrica espanhola abalou o país, mergulhou-nos na escuridão, mas serviu para justificar os poderes do rádio. No programa El Hormiguero, Antena 3, ao qual Carlos Alsina assistiu em 14 de maio para celebrar o 10º aniversário de seu programa, Mais de Uno, na Onda Cero, pertencente ao mesmo grupo empresarial. O jornalista expressou seu descontentamento com a suposta descoberta do rádio. Dá a impressão de que o rádio, agora que recuperamos o rádio a pilha do sótão durante o apagão, era uma relíquia, uma antiguidade, quando na verdade é o oposto. Acho que é o meio mais moderno de todos. Essa coisa de que o apagão recuperou o rádio dói um pouco a nós que o fazemos, reclamou. Justamente, concordo. O rádio é o meio de comunicação mais moderno que existe e se renova a cada dia. Mas a verdade é que a simplicidade do meio é sua principal aliada. O microfone converte a voz em impulsos elétricos de baixa intensidade, que podem ser distribuídos por meio de ondas hertzianas para pequenos receptores de onda curta ou FM alimentados por bateria, equipados com uma antena simples, e sem energia os celulares que recebiam sinais de rádio pela internet, os alto-falantes inteligentes que exigem cobertura Wi-Fi e o rádio DT, que é distribuído pela televisão, eram inúteis. A rádio tradicional, aquela que continua transmitindo FM, demonstrou sua força inquestionável em uma situação crítica vivida por um país inteiro, e tornou-se, devido às circunstâncias, o único meio capaz de continuar a funcionar tanto na transmissão quanto na recepção. E, senhores, não é por acaso que os kits de sobrevivência incluem um rádio portátil alimentado por bateria, porque os técnicos sabem perfeitamente que, se ocorrer um novo apagão, não é provável, mas é possível, alertou um especialista há alguns dias. Um rádio é o único meio que pode continuar transmitindo sem precisar estar conectado à rede elétrica. Na Alemanha, já estão experimentando o sistema de alarme ASA associado ao DAB+, um protocolo de emergência que ativará os receptores de estação central para alertar os ouvintes sobre os perigos representados em situações de emergência. Nessa euforia coletiva do setor radiofônico que crescia diante das adversidades, o rádio surgia com a quintessência do serviço público, com termos muitas vezes confundidos e, em alguns casos, contaminados por interesses grandiloquentes. Um rádio não é, em sua totalidade, um serviço público, mas sim um serviço de interesse geral.
o que é bem diferente. Os únicos que se identificam com o conceito do serviço público são aqueles financiados pelo erário público. Primeiro o RNE, depois os regionais, provinciais e municipais. Então, aí um relevante e histórico acontecimento lá na Espanha sobre o apagão, e que o rádio, pelas ondas eletromagnéticas, mostrou a sua eficácia, mostrou o quanto ele se reinventa e que jamais perderá a sua essência. Muitos até realmente zombaram, principalmente o pessoal mais jovem, em relação ao rádio, porque muitos só conhecem os aplicativos por meio dos aparelhos celulares. Mas a verdade não é dessa forma, e sim que o rádio tem o seu poder pelas ondas eletromagnéticas com a força do astro Rei Sol. Certo? Então fica aí também o nosso apoio ao nosso velho, novo, atualíssimo, o rádio, que sempre estará com todos nós, transmitindo e recebendo informação pelas ondas hertzianas. Ok? Então, um grande viva ao rádio. Pois é, amigos. E quem quiser acompanhar toda a informação, só visitar o site lá do gorkazumeta.com e procurar Las Lecciones del Apagón en el Futuro, ou lições do apagão no futuro. Então, fica aqui também, desculpe amigos, fica aí também o nosso reforço, né? O quanto é importante o rádio e as transmissões pelas ondas eletromagnéticas. Bom, amigos, agora vamos fazer uma breve pausa e vamos dar uma viajada no tempo. Vamos viajar até os anos 2000 e ouvir parte aí do programa da maravilhosa emissora que foi a Rádio CVC, a sua voz, ou seja, a Rádio Voz Cristã, que transmitiu aí até os anos 2000, quando foi extinta, que ela transmitia em 6.110, 11.745, 17.660 kHz e também 21.500 kHz. Vamos ouvir aí parte da programação, fazendo aquela viagem no tempo, e daqui a pouco voltamos com mais informações de X. Você está na nossa Rádio DX. A melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Seja muito bem-vindo. A CVC, Christian Vision Communications, apresenta Voz Cristã. A história. Em julho de 2001, a Christian Vision, com sede na Inglaterra, já transmitindo em diferentes idiomas para vários países do mundo, passa a investir também em transmissões no idioma português. Nascia então a Voz Cristã. Voz Cristã via satélite, ondas curtas, emissoras afiliadas, internet. Com estes meios, a Voz Cristã tem chegado a milhões de lares no Brasil e no mundo. A partir desse momento, você vai conhecer nossa galeria de preciosidades. São programas modernos, impactantes, produzidos por profissionais qualificados. Aqui está uma programação que faz a diferença.
você acompanha Encontro, música, informação e a participação do ouvinte. Na Voz Cristã, Valéria Valesca e Álvaro Lugero Andrade apresentam Encontro com a Informação. Terremoto no Irã mata 377 e fere mais de 1.000. Um forte terremoto sacudiu o Irã hoje, deixando... Atualidade. Ao que a notícia, a Unicef pede mais ajuda contra trabalho infantil. Esse é um tema que preocupa o fundo. Um programa de variedades. Acompanhar como está o clima. 18 graus neste momento em São Paulo. É a nossa sala de visitas aqui no Encontro. Parabéns pra você. É isso mesmo, a todos os aniversariantes. Muito esclarecimento, muita informação no Jovem Plus. Eu sou Valéria Valesca e apresento os programas Encontro e Perfeita Sintonia. Esse é o Realidade Plena com Edson Bruno. Que bom estarmos juntos. Obrigado de coração por sua sintonia. Afinal de contas, nós estamos aqui porque queremos fazer a diferença na sua vida. Hoje, muitas atrações incríveis no Realidade Plena. Não perca certos detalhes da vida. Uma história real que vai tocar o seu coração. O trem estava chegando na plataforma. Nós não sabíamos para onde estaríamos sendo levados. Seria para a liberdade? A história de Corrie ten Boom. Não perca. Entrevistas especiais. Giro pelo mundo da música. I'm here with Rebecca St. James. Let's try. 1, 2, 3. Espere por mim. Wow! Very nice. Este é o Realidade Plena com Edson Bruno. Boa tarde, amiga. Aqui estamos voltando com o programa Notável Mulher. Por que Notável Mulher? Porque você é uma notável mulher. Você sabe que nós temos aqui o nosso quadro Assim Está Escrito, Vivendo Melhor, Mulher que Edifica e de bem com Deus. Nós temos o Expresso Criança, um espaço para o seu filho. Você também não pode perder porque sempre estamos trazendo dicas para você, mamãe. E com lindas músicas. E este é o seu programa Notável Mulher. Dar graças, não tem coisa melhor do que dar graças ao nosso Deus. E quero convidar você para ter um encontro com o programa Gotas de Reflexão. Gotas de Reflexão é um programa produzido por Voz Cristã, serviço de rádio via satélite para todos os países de fala portuguesa. E eu sou Jane Adalgisa. Você está em Dia D, aquele abraço. Venha viajar pelo mundo da informação, debate sobre temas atuais e análise de assuntos que enfrentamos no dia a dia. É claro, sem esquecer uma incursão pela outra música, lazer e sábios conselhos. Para pessoas de bom gosto, Dia D com Álvaro Lugero Andrade apresentando uma alternativa de vida. A Câmara dos Deputados do Brasil... Tribunal Militar na Inglaterra condena 2 soldados... Fatos que marcaram a semana em Dia de Fogo Cruzado, debate inteligente sobre temas atuais. Não, mas é porque isso você perguntou falar, né? Com relação... E aí onde vem a questão? Eu posso dar minha opinião? Desculpa porque te interromper, a mensagem, né? É subliminar. Aqui você encontra outros sabores musicais, jazz, blues, também filmes e livros para o seu lazer. Fique ligado, sou Álvaro Lugero Andrade e quero lhe motivar a uma alternativa de vida. É Dia D. Oh, mas que alegria, que satisfação quando chega esse momento tão especial de nós estarmos chegando no seu lar através da programação do seu lugar. Claudine Nunes e você, hoje aqui tem música especial. É, amigos, grande saudade da CBC, a sua voz, com vários programas, o programa de dechismo, uma falta, realmente saudade da voz cristã, CVC, a sua voz. Bom, amigos, mas vamos aí, dando sequência à nossa programação, ficou na saudade e esperamos aí que emissoras de grande porte
uma das grandes broadcasters, e que outras venham aí a estarem transmitindo via ondas eletromagnéticas para o mundo, certo? Bom, mas vamos a mais informações de X. Como o NIST F4 define a hora UTC com precisão. No site Microservos encontramos um artigo interessante sobre o NIST F4, nome do novo relógio atômico de fonte de césio no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos, NIST, sua sigla em inglês. Sua precisão é de 2,2 partes em 1016, o que significa que, se tivesse começado a funcionar há 100 milhões de anos, estaria errado e em menos de um segundo hoje. A tecnologia por trás disso é uma fonte de césio, uma nuvem de átomos resfriada com lasers até próximo de zero absoluto e lançada verticalmente, passando 2 vezes por uma cavidade por onde passam micro-ondas. Este último pode parecer um pouco circular, mas é assim que a frequência de ressonância natural do césio é medida, 9.192.631.770 ciclos por segundo, que é o que define o segundo desde 1967. Depois havia a questão de acertar a hora, mas isso também foi feito. Este tipo de relógio é usado para calibrar o tempo universal coordenado, UTC, essencial em comunicações, transporte, sistemas financeiros e data centers. Não há nada mais do que 20 relógios desse tipo em vários países ao redor do mundo, mas este é um dos candidatos a ser nomeado o padrão primário de frequência pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas, BIPM, na sua sigla internacional, que gerencia o tempo global. Os componentes deste relógio incluem todos os tipos de elementos eletrônicos, ópticos e de micro-ondas, com tolerância de 5 a 10 microns de precisão. E tem também que indica as horas, embora o que ele faça seja calibrar relógios que indicam as horas, como os masters de hidrogênio. Afinal, é essencial se você quer ser um dos pilares da sincronização global, segundo a segundo. Então, muito interessante aí esta informação, certo? Bom, e lembrando a todos que no próximo domingo, dia 25 de maio, vamos estar realizando o 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. O Clube de Rádio Ouvinte Internacional, DX Clube Sem Fronteiras, convida todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e a população em geral para participar do 9º encontro de radioamadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no próximo dia 25 de maio, das 9 às 15 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, localizado aqui na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. O encontro terá palestras, feirinhas de rádio e equipamentos, a Eletrotroca, como também estaremos realizando homenagem aos radioamadores mais veterano, mais jovem e a maior caravana. Estaremos também realizando sorteio de vários brindes aos amigos que estiverem presentes no evento. A sua presença será de primordial importância para abrilhantar ainda mais este grande encontro. Teremos uma taxa de inscrição no valor de R$30, onde os amigos podem realizá-la no dia do evento. Ok? Para os amigos que adquiriram as camisas, dentro do período de 2 de fevereiro a 10 de maio, estarão recebendo-as no dia do encontro. E os amigos que adquiriram de outros estados, no início de junho estaremos enviando aí a sua camisa.
certo? Então, amigos, vamos chegando aí ao final da nossa programação na noite de hoje, mas aí antes de encerrar, vamos mandar um abraço aqui ao nosso amigo Wesley, lá por Cacoal, Rondônia. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Também aqui ao nosso amigo Pablo, desde Espírito Santo, do Espírito Santo, aqui no nosso país, Ilha Velha, Espírito Santo, ok? Bom, José Maria também desde a Espanha, nos mandado um mensajito. Gracias, muito boas noites. A nosso amigo Dário desde Itália, desde Velo, Itália, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Bom, amigos, a todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe Clube Sem Fronteiras. Um abençoado fim de semana e nos encontraremos no nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a